Olá pessoal, eu vou continuar conversando com meu amigo Marcelo Mourão. Essa é a segunda parte e eu vou continuar conversando com o meu amigo Marcelo Mourão, poeta e crítico literário. Eu estou só aguardando o Marcelo Mourão me enviar aqui e eu continuarei conversando com o meu amigo Marcelo Mourão. Eu sou Ronaldo Ferreira de Almeida, sou um poeta, escritor da literatura brasileira. Escrevi O Amor Deitou Âncora, com a apresentação do Aldir Blanc e prefácio da doutora Maria Celeste Castro Machado, e participei de algumas antologias, inclusive a antologia Pólen 10 anos, do Marcelo Mourão. Vamos lá, Marcelo Mourão já me mandou aqui. Marcelo Mourão está para chegar. Olá, Marcelo. Opa, Eu chamei aqui de parte 2. maravilha. Marcelo, agora te fazendo algumas perguntas sobre a poesia. Você, nos anos 70, nós temos a poesia do Chacal, aquela questão toda da, da poesia em mimeógrafo, e, e ele vem dizer depois que ele queria romper, não romper, mas que a sua poesia, que é justamente isso que você busca, que aliás todo poeta busca, que chegue ao povo, chegue a fora, fora do academicismo, e, e você, nos anos 80, tinha o Pólen, a poesia no Leme, onde você foi o criador, e eu tive o privilégio de participar da sua antologia. Você, o ser humano é um ser em construção, você ainda, acredito, não era ainda esse Marcelo Mourão de hoje, com essa visão que você tem hoje. Mas você já tinha nítido em você essa questão da, não, a minha poesia tem que ir para além dos bancos de mármore, como eu costumo dizer. Tem que se espraiar, tem que falar com o povo, tem que dialogar com o povo. A mesma ideia que o Chacal teve na época, depois com o projeto dele, você tinha isso bem nítido em você ou isso foi algo intuitivo? Não, quando eu entrei no meio poético, foi em 2007, tardiamente, porque ainda estava envolvido muito com letras de música e com música. Eu venho da música, né, para a poesia, embora eu fizesse poemas desde os 16 anos, junto com letras de música também, mas Sim. assim, eu fui tardio em 2007, o Pólen começa em 2008, e quando o Pólen inicia, quem lançou as primeiras ideias para a gente fazer o Pólen
foi o Eduardo Tornag, ele queria fazer um evento de rua. O Paulinho nasceu na Pedra do Leme, domingo, no fim da tarde, com o sol caindo ali na praia, com aquele cenário lindo da Que praia. legal. Pois é, gostoso e tal, nem sempre, porque no inverno era bem frio. Então, assim, essa experiência, eu acredito que o Tornag veio com essa proposta. Eu vinha da história, eu era professor de história e dava aula pra caramba no ensino médio. Eu era aquele peão do ensino, né, dando aula, historiador. Meu pai morre em 2007. E aí eu falo, poxa, a vida é curta. Eu tive uma morte assim, muito próxima, a primeira morte próxima a mim, na minha família, foi a do meu pai. Então isso me desestabilizou de uma tal forma que eu falei, poxa, eu tenho tanta coisa bacana e eu preciso mostrar meu trabalho. E parar com Sim, esse negócio de pensar que a música é um jeito de chegar mais rápido nas pessoas, né? E como eu tive muitas experiências com grupos que não foram assim à frente, eu resolvi fazer alguma coisa individualmente. Falei, não, vou fazer individualmente, vou fazer. E eu tinha uma visão, como eu demorei muito a entrar, porque eu tinha uma visão muito preconceituosa dos poetas, assim, muito distante. Eu achava a poesia muito chata, eu achava poesia muito segregada, eu achava poesia... Eu tinha uma visão muito negativa dos poetas, assim, com a minha visão mesmo, assim, geral, né, de público leigo, que nunca participou do meio poético, né? E eu tinha aquela visão. Eu conheci o Chacal de ouvir falar, de tanto que ele fez, né, barulho e tal. sim, Mas nos anos 70, era uma preocupação não só do Chacal, mas de todos os marginais, essa preocupação em ampliar o público. Ouso a dizer que era uma preocupação que começou assim, de comunicabilidade, descobrir formas expressivas para se comunicar com o maior... Porque assim, não era só chegar no passante e oferecer seu trabalho. Ah, aqui eu tenho um livrinho de poesia, sou poeta, deixa eu fazer uma performance. Ou então fazer um sarau, fazer suas performances, as pessoas da plateia gostarem e falar, pô, você tem um livro aí seu para vender? E também isso acontecia muito. Não era só isso. Os marginais, eles queriam, na sua dicção poética, por isso que eram poemas curtos, por isso que eram linguagens de gíria, linguagens de palavrão, linguagem que pudesse estabelecer com o público muitas áreas tangenciais, muita comunicabilidade, de chegar falando, de quebrar com aquela coisa do sublime, da poesia, de só ter que tocar em tema sublime, falar mais do cotidiano. Daí eles vão beber na água de 22, da semana de 22, que a gente está vendo ela fazer 100 anos esse ano, né? Quer dizer, eles sim, foram pegar o cotidiano que o Mário e o Oswald propuseram, aquela linguagem do cotidiano que o brasileiro fala, e aí o Oswald usa muito o português errado, dos operários, do povo trabalhador. Então, aí os marginais bebem nessa teoria do Oswald de falar, pô, vamos desacralizar a poesia, vamos trazer para o popular, vamos levar para uma linguagem popular, vamos levar para uma cultura mais popular, vamos ver o cordel, vamos beber em outras águas, vamos deixar a poesia se desacralizar. Então, assim, um nome importantíssimo, um conceito, uma palavra-chave, melhor dizendo, importantíssima para a gente entender os poetas setentistas, é desacralizar, é popularizar a poesia e a arte. Eles queriam levar para a rua a poesia, eles queriam levar o sarau para a rua, o sarau para a barca, o sarau para a praia, fazer um sarau no meio da praia, como teve o Poesia na Praia, que foi um sarau dos anos 80 ali e tal. Então foram todas as experiências, poesia na barca, numa viagem, no meio da viagem, uma viagem entre Rio e Niterói, falar poemas, fazer um sarau ali instantâneo, sim, o happening, né? O sim. happening foi muito usado como Eu lembro, ferramenta nos anos eu 70. lembro dessa época de Então, poesia na barca. pois é. Então essa coisa de comunicação, o Leminski até depois, o Leminski era muito assim reticente com os marginais, né? Embora ele tenha sido colocado naquele saco de gatos ali do 26 poetas hoje da Heloísa Buarque de Holanda, ela juntou Sim, vários tipos de poeta e botou
olha, essa é a geração mimeógrafo, é a geração marginal. Mas se você for parar para ver, o Leminski não é um poeta encaixável na geração marginal e ele tinha muita crítica e muita reticência contra o trabalho dos marginais, porque ele vinha do concretismo, do esmero, do cuidado formal, da poesia experimental, da poesia cerebral concretista. Então, assim, para ele era muito ruim essa poesia instantânea, essa poesia que parecia e não era, e foi muito taxada de poesia desleixada, de poesia descuidada. Então, o Leminski também via a poética marginal. Tanto é que depois o Leminski vai lançar um trabalho, um livro poético dele chamado Caprichos e Relaxos. É ali que o Leminski fala assim, pô, peraí, eu tenho que usar o haikai, porque eu acho o haikai uma forma de comunicação instantânea, rápida, direta, mas não como era o haikai japonês, o haiku japonês, né? Então ele vai deixando invadir o trabalho dele, formas poéticas. Ele falou assim, pô, vou pegar aquele meu trabalho com merchandising, com propaganda e marketing que eu fazia, vou trazer a linguagem da propaganda para dentro da poesia, fazer um discurso dinâmico dentro da poesia. Então ele bebe na água dos marginais, tanto é que tem um livro dele maravilhoso, que foi lançado póstumo, chamado Críptico, Anseios e Ensaios Crípticos, que são os ensaios do Leminski pensando poesia. Então tem assim uns ensaios que ele coloca assim, olha, eu acho bem bacana e sou cria do concretismo, sou cria de uma poesia cuidadosa, mas acho que a comunicabilidade dos marginais a gente precisa estudar, entender e tentar ver como é que faz do nosso jeito, ele pensando. Porque é fantástica como eles se comunicam com grandes públicos, como eles abrem shows de rock fazendo poemas, como o Circo Voador, esses caras estão indo para o Circo Voador fazer show de poesia, como se fosse uma banda de rock and roll. O Chacal tem de muito interessante no trabalho dele. Como o Chacal se inspirou em Bob Dylan, como o Chacal se inspirou vendo Rolling Stones quando ele foi para a Inglaterra. Ele falou, porra, peraí, não dá para fazer show poético, não dá para fazer popificação da poesia. Quer dizer, aí ele teve os insights, o Chacal, e aí popificou, não teve medo de fazer uma poesia parecendo letra de música, com coisas da época, com chinfra, com gíria, com charme da juventude da época. Entende? Essa coisa do poeta antenado. Então, assim, o Leminski lança Caprichos e Relaxos justamente por causa disso. Eu sou hoje em dia um Leminski que sou capricho, mas eu também sou relaxo. Eu também vou entrar nessa de relaxar. Aí ele tem até uma carta para o Regis Bonvicino, que é um dos caras que ele mais trocou correspondência, que ele fala assim, Regis, a gente tem que entender que o Brasil ele é essa coisa da malemolência cartesiana. Ele é Descartes, mas ele é essa coisa do samba baiano, dessa coisa do axé, essa coisa da nossa ginga malandra brasileira. Então ele entendeu que tinha que fundir a comunicabilidade com o capricho. Aí ele lança um livro experimental muito interessante chamado Catatal, que é justamente uma piração sobre Descartes indo para a Bahia, a colonização holandesa, e fumando maconha, e ficando doido. Quer dizer, é botar maluquice no cartesianismo. Não deixa de ser uma antropofagia, uma geleia. Antropofagia, sim. A antropofagia é retomada pelo tropicalismo, né? Bebe na água da antropofagia. E o Chacal, a turma da Marginália, vai beber também na antropofagia do Oswald. Hoje ele vai pegar muita coisa do Oswald, ele vai misturar, ele vai deixar vir Bob Dylan para dentro do poema, ele vai deixar Rolling Stone vir para dentro do poema. Então, assim, é antropofágico, sim, absorve realmente uma cultura externa ou interna, né? E o Leminski estava nessa toada também, de deixar mesclar, de deixar hibridizar, de deixar entrar, porque isso oxigenaria a obra dele, deixaria a obra dele rolante, não criando limo, né? O Rolling Stones, pedra que rola não cria limo, né? Então,
é deixar a obra pulsante. Sim. E Marcelo, essa coisa assim, eu uso nos meus poemas uma coisa que eu tive influência também assim do rock dos anos 80. Não é uma coisa, digamos, meio inocência, aquela coisa de devagar. Mas às vezes eu estou escrevendo meu poema, o que seria uma sentença, o que seria para outros um tópico frasal, mas eu solto no meu poema um verso para que o leitor possa captar. É ali que eu quero, é ali que está o miolo do poema. O Renato Russo fazia muito isso. A pergunta é: você usa desses artifícios é, com a palavra cantada, como diz no meio acadêmico, né, a poesia cantada? E como você vê isso como crítico? Uma vez, algo que me impactou, eu lendo uma biografia do John Lennon, perguntaram para ele se ele era poeta. Ele, como assim, se eu sou poeta? Tire a música e leia minhas letras em voz alta, você vai ver poesia ali. Como que você tem o Marcelo poeta e o Marcelo crítico literário. Você tem é desprovido desse elitismo ou você caminha de boa nisso? Como você vê isso? Não, os caras fazem palavra cantada ou os caras fazem fora do espaço acadêmico, é poesia. Como é que você lida com isso? E se você usa desses artifícios que o rock nacional trouxe de alguma forma de bagagem para nós? Duas perguntas Olha, seguidas, uma pergunta seguida logo na outra. são muitos temas levantados por você. O meu primeiro livro tem aprendizados que foram importantes, tanto é que eu agradeço, do Renato Russo, principalmente, que é um cara que eu era apaixonadíssimo, e sou ainda, gosto muito, acho um trabalho muito denso, muito bem construído, muito bem planejado, o intelectual que ele era, sustentou a obra dele, deu alicerce à obra dele, as reflexões que ele tinha sobre música, sobre letra, sobre poesia também, porque ele pensava poesia também. No meu primeiro livro tem assim, principalmente no desfecho dos poemas, sempre alguma frase de muito efeito. Eu lembro de um poema que eu falo assim, que no fim do poema, todos os meus poemas, isso foi um aprendizado, assim, uma coisa que eu escutei minha escuto até hoje, não tão com tanta frequência agora, que eu estou em outras, escutando outras coisas, mas o Legião Urbana me ensinou, assim, frases marcantes, assim, e dolorosas também, coisas que falavam muito ao íntimo da pessoa, né? Uma poética, a gente pode falar assim, poética cancional. Então a poética do Renato era uma poética assim que a gente podia escutar trancado no quarto e ficar pensando da briga que teve com a namorada e tal. Então tinha frases lindíssimas, né? E diamante de pedaço de vidro, mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Não queria André te ver Gomes. assim, que era. André Adora é lindíssimo. Acrylic on Canvas é uma pérola, uma joia. E com as lágrimas que não brincaram com você, sabe? Aquela coisa da coisa do cerne da traição, de se um cara se sentir traído, falar, pô, eu não brinquei com você, eu não fui cachorro, eu falei sério, eu te levei a sério e você não me levou. Então, assim, a gama de sentimentos que é de uma arte que pulsa, eu falei assim, olha, se eu tiver que fazer uma arte, tanto é que eu tenho amigos até hoje que seguem um caminho da arte mais técnica do que uma arte emotiva. Eu acho hoje em dia que tem que ter técnica, mas tem que ter muito pulsar, tem que ter muita provocação. E essa arte pulsante do Renato, o próprio Cazuza, muito provocativo também, né? O banheiro é a igreja de todos os bêbados, aforismos, né? Então, Sim. assim, você
bebe ali no Rock Brasil dos melhores compositores, né? Muitos aforismos, muitas frases muito marcantes. Então, por exemplo, meu primeiro livro, Diário do Camaleão, você vai encontrar alguma coisa como como é que é? Frente, verso, fora dentro, toda carne pulsa agora, sede, sexo e sentimento, nada retenho, nem quero cura. Teu é tudo e tenho tanto de ti ainda. Feliz sou se me rendo e bebo goles de tua vida. Ao te conhecer, eu disse não ao mundo, eu queimei tudo. Cartas, barcos, mapas, alforria, alforria, ao te vestir, eu me desnudo. Não, quanto mais te visto, mais me desnudo. E já tão tarde descubro. Amor é sangue e não sangria. Então, assim, tem um grito de revolta aí nesse poema, que não necessariamente sou eu, mas talvez eu me recordando no meu inconsciente de alguma relação que não deu certo e eu me senti atraiçoado, de dizer assim, olha, amor não é você ter essa coisa, né, isso é paixão, isso é outra coisa, isso é doença, isso é... Mas, então, assim, o poema pulsar e falar às pessoas, quem nunca viveu uma relação de amor e sentiu, saiu daquela relação dizendo, pô, fui sacaneado pra caramba, né? Então, assim, com palavras muito fortes, amor é sangue, não sangria, é sangue, porque sangue tem que ficar, sangue de alguma forma permanece em mim, me molha, me suja, conforme foi esse sangue, se for um sangue impuro. Então, assim, eu aprendi muito com o Rock Brasil, dessa coisa de falar, mas fazer arte, tudo bem que eu posso, você viu como eu usei ali a literação, tenho tanto de ti ainda, feliz sou minha, mas é uma coisa assim de falar com arte, mas falar... Agora, tem poetas amigos nossos que hoje em dia até eu faço isso em alguns poemas, mas que só fazem técnica, não fazem... Eu não, já a minha arte tende mais ao pulsante, tende mais à provocação ao leitor, esse Sim. envoltório ao leitor, né? Agora, respondendo a outra coisa que você falou, se a canção pode ser encarada como poesia e o cantor pode ser encarado como um poeta. Hoje em dia, os estudos, pelo menos na UERJ, vou falar da UERJ, que é onde eu conheço a realidade, eu não sei na UFRJ como está, mas na UERJ há um campo de estudo lá bem aberto, lá principalmente pelo professor Leonardo Davino, mas também pela professora Fernanda Medeiros, tem outros professores trabalhando com isso, que é a análise da letra de música. E hoje em dia chama-se, né, que há de mais de ponta hoje nos estudos literários, universitários, e pela crítica, é encarar até o cantor como um poeta da canção. Ele pode não ter escrito, por exemplo, vamos dizer Elis Regina, ela não escreveu o que cantou, mas a interpretação, e daí vem a noção, segundo o Stati e o Wisnik também, os teóricos que são músicos e são teóricos, professores universitários, eles dizem assim, a canção, e daí a gente chamar de canção, não chamar de música, a canção é o somatório da letra com o instrumental, com os gritos, os sons assim, incidentais, a maneira de interpretar aquela... Porque eu posso muito bem interpretar o Asa Branca, quando eu olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, como um rock, como rock, posso interpretar como rock, e aí muda o sentido da letra do Gonzaga lá, não me engano é do Gonzaga, essa letra, não me recordo. Mas enfim, ou daquele parceiro dele que eu me esqueci o nome, a minha memória hoje está uma beleza. Aliás, lembrei o nome do poeta baiano, é Goulart Gomes, né? Goulart Gomes. E Goulart Gomes, anotem. Goulart Gomes. E o Poetrix, o pai do Poetrix, né? E aí ele... Aí é o tal negócio, conforme você entoa uma canção, você se torna um intérprete, um poeta cancional. Você vira um criador interpretativo que vai gerar interpretações. Vou te dar um exemplo. Um poema do Ivan Junqueira chamado Meu Pai. Eu amo esse poema. E eu brinco que eu falo que eu botei ele no meu repertório, né? É parte do meu repertório. Ivan Junqueira, maravilhoso. E ele fala, eu vi meu pai nas franjas da neblina, era tão frias as suas mãos defuntas,
eram terríveis as suas órbitas vazias. Eu vi meu pai, a voz quase inaudível, me chamando ao seu colo desvalido, e a fronte cingida com um nimbo de flores e de ramos já sem viço. Eu vi meu pai. Então ele vai narrando como ele viu o pai dele depois de morto, e como ele, o poema mostra isso claramente, ele teve uma vida conturbada com o pai. Ele vai narrando aquilo de uma maneira muito dolorosa, de ter que ter feito as pazes com o pai só depois de que o pai morreu. É muito lindo o poema Meu Pai, do Ivan Junqueira. E eu me identifiquei muito com o texto, porque eu também tive uma vida conturbada com meu pai, enfim, eu me vi naquele texto. Sim. O jeito do Ivan falar esse poema é um jeito muito introspectivo. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que ele fala assim, eu vi meu pai, e ele fala que viu no caixão e viu o pai agora, e ele fala assim, eu vi meu pai, era ele sim, não quem ouvira inútil e seráfico no esquife. E ele fala de uma maneira tão doída e tão para dentro, que você fala assim, qual a interpretação que você, nessa voz que ele coloca, nessa vocalização, qual a interpretação que você pensa? Eu vi meu pai, era ele sim. Quer dizer, é um tipo de coisa assim, pô, ele viu, não gostou do que viu, reconheceu e ficou triste com aquilo que viu, né? Bateu nele dolorido. Na minha interpretação desse trecho, eu falo assim... Toda uma ali, né, Marcelo? Pois é, na voz. É o mesmo verso. Agora eu vou usar o mesmo verso com uma outra voz. Quer ver como é que vai ficar diferente? Eu vi meu pai. Era ele sim. Era ele sim. Não quem eu vira um dia inútil e seráfico no esquife. Ou seja, quando eu falo com esse desespero, e aí repito o verso, isso se chama rasura de letra, rasura de poema, eu rasurei, quer dizer, ou seja, eu acrescentei coisas, eu repliquei, eu mexi no poema original e mexi na interpretação. Quando eu faço isso, eu me aproprio dessa interpretação e dou novos sentidos. Quando eu falo, eu vi, era ele sim. Não quem eu vi, como quem diz, eu não estou maluco. Eu vi, sim. Era ele. Aí, nesse desespero, nessa vocalização desesperada, eu estou com outro sentido. Eu não estou com o sentido que o Ivan deu de era ele sim, quer dizer, pô, não era para ser assim, e foi assim, quer dizer, eu estou dando um sentido de, pô, eu não estou maluco, eu vi, era ele. É quase um Hamlet dizendo, olha, eu vi meu pai, ele falou comigo, eu não estou ficando doido. Então, olha como é que é diferente quando o cara fala sem precisar dizer e provar que viu, e quando o cara está desesperado dizendo, não, eu vi, era ele. Então, assim, é o mesmo verso, mas dito de forma diferente. Ou seja, se alguém canta uma canção da Elis, por exemplo, como Nossos Pais, é dificílimo. É do Belchior, não é da Elis. Né? Engraçado que olha o costume aí de como ela se apoderou da canção, como ela botou força na canção e a interpretação dela é muito forte. Tão forte que hoje em dia, se alguém cantar essa canção, você fala assim, pô, tá profanando a canção. Quer dizer, ela botou uma interpretação tão eterna na música, tão forte, que fica quase que você não poder mexer com aquilo. Pô, não mexe com isso não. Canta essa não, canta outra. Porque, sim. Entende? Mas é do Belchior. Aí você escuta a versão do Belchior, não tem nada a ver com a versão... Então, a Elis, hoje em dia, nos estudos literários, ela é considerada uma poeta cancional. Ela é uma poeta cantante. Sim. O Belchior é um poeta cantante e um poeta letrista. Então essas formas são consideradas formas poéticas e esses caras são vistos como poetas hoje em dia. A gente não... vamos entrar naquela discussão se letra de música é poema, se não é poema. Quer dizer, hoje em dia nem se está muito discutindo mais sobre isso, até porque a própria crítica literária que diz que eles são poetas cancionais diz assim, olha, letra de música tem todo um jeito de fazer, um ritmo, uma forma. Não quer dizer que um poema não possa ser musicado. Pode ser musicado um poema e virar letra de música. Agora, uma letra de música pode virar um poema, algumas podem virar poema. Alguns podem ser musicados, poemas, e ficar bem ruinzinho? Pode ficar bem ruinzinho. E um poema pode... uma letra de música pode virar poema e ficar péssimo? Pode, mas... Ou seja, esses limites hoje em dia não são assim muito nítidos, mas claro que
ainda se distingue, pelo menos na crítica literária, o que vem a ser uma letra de música, o que vem a ser um poema, mas não impede que um poema seja musicado, mas não impede que uma letra de música seja lida como poema. Mas claro Entendo. que são cadências, são ritmos. A gente não pode esquecer que o poema, que a poesia, que a própria Ilíada e a Odisseia eram músicas, eram letras de música. Não Sim. eram poemas. Virou poema porque a gente não perenizou, não tinha pauta musical para a gente saber que música era aquela que o cantador lá cantava. Por É, exemplo, Faroeste Caboclo, é imenso, né? Se sim. a gente perdesse se o Faroeste Caboclo fosse escrito na Grécia Antiga, a gente encarar o Faroeste Caboclo como uma Ilíada, uma Odisseia, uma saga, Uma um saga. poema. Isso. Saga de João de Santo Cristo, Isso. dita em Eu acho. versos, né? Eu não sei se são parece que são 153 versos no Faroeste Caboclo. Mas a Ilíada e a Odisseia, ela é como se fossem cantadores nordestinos cantando aqueles poemas imensos, cordéis longuíssimos, cordéis que formam um Sim. livro, né? Então, quer dizer, Sim. a poesia veio da letra de música. A poesia nasceu como letra de música. Depois é que ela se desprendeu do fundo musical e ganhou outros Isso. recursos, outras ferramentas. Então, assim, letra de música hoje em dia tem mais. Agora são irmãs que uma hora se confundem. Uma hora um poema pode ser musicado, outra hora uma letra de música pode ser dita como poema. Agora, que realmente há uma diferença de, de punch, né? De pegada de um e de outro. Sim, eu entendo, Marcelo. Perfeito. Eu acho engraçado o Ali Salomão falando sobre essa questão. E sem advogar em causa própria ele, o Ali Salomão, maravilhoso. Uhum. Mas tá tudo ali, é a prosódia. Né? No sentido, né, dessa coisa do esmero do falar, né? Na dicção, e mais do que a dicção, né? Essa coisa do, da busca pela palavra certa, né? Enfim, é o que você falou. Marcelo, Não, mas para a você gente. vê uma experiência como Secos e Molhados, quantos poemas do Secos e Molhados musicados ficaram muito bem musicados? Quer dizer, Rosa de Hiroshima é lindíssimo, né? A música. E o poema também é lindíssimo. E não mudaram Maravilhoso. uma palavrinha sequer, né? Uhum. É, Mas diga. encaixou certinho, né? Encaixou certo. Foi. Quinta. Eles musicaram Bandeira também, eles musicaram a opção de poetas, né? Isso. Lembrando que a poesia, né, tem a forma, a métrica e toda essa tonicidade, né, a cantilação, né, mesmo os versos brancos, né, tem essa cantilação, né. Marcelo, Uhum, a gente está caminhando para o final. É, eu sim. gostaria que você, eu gostaria que você citasse três poetas que, olha que responsa, três poetas que te influenciaram, três livros da literatura nacional e três livros, por assim dizer, da literatura. Eu não gosto dessa expressão, não, porque parece essa coisa do cânone, né? Três livros da literatura mundial. Rapaz, pois é, né? Uma É, responsabilidade, porque é tanta coisa boa, né? você pode Por sair, exemplo, você pode dizer mais coisas. poetas fundamentais, maravilhosos. Pode passar de três. Claro que o Drummond, né? O Drummond é importantíssimo, o Bandeira é importantíssimo. A minha tríade é Drummond, Bandeira e Quintana. Mas agora se ampliou com Leminski, né? Tem muita gente muito boa, né? O próprio João Cabral de Melo Neto me ensina muita coisa. Os irmãos Campos foram fundamentais, junto com o Décio Pinatari. O,
A gente às vezes esquece um pessoal que é muito esquecido, ou colocado de lado, ou tem muito preconceito ainda, ou pouco espaço de discussão, até na universidade, que é o pessoal da poesia visual. Tem muita gente boa fazendo poesia visual. Sim. Tem gente, contemporâneos nossos, que me provocam demais. Por exemplo, poesia visual. Tchelo de Barros, para mim, foi um cara que eu fiquei pensando sempre no trabalho dele, um trabalho que, durante um certo momento na minha trajetória, eu acompanhei, me provocou e continua, de certa forma, eu acompanho e continua provocante, mas acho que agora menos, até porque Passou. não sei se a fase mais criativa dele foi um pouco mais para trás do que agora. Tem isso também, a gente tem fases mais criativas, menos criativas. O Alexandre Guarnieri é um cara que me pôs para pensar muito sobre poesia, forma de poema, misturas, hibridismos. O pessoal da poesia pornô dos anos 80, Cairo Trindade, Eduardo Caque, com a Sim. coisa da expansão da forma do poema também, ao máximo possível, poema grafitado, poema fotonovela poética, eles faziam fotonovelas, quer dizer, a expansão do limite ao máximo do que é poema, do que não é poema. O pessoal da poesia visual, o Joaquim Branco, é um professor universitário e poeta vanguardista, poeta visual muito importante também para o meu trabalho. E muita gente que é boa e que me põe para pensar. Livros fundamentais, né, poéticos, alguma poesia do Drummond, A Rosa do Povo, do Drummond, Maravilhoso. A Cinza das Horas, do Bandeira, fundamental, o próprio Ferreira Goulart, esqueci de citar o Ferreira Goulart também como poeta-chave, importante para o meu trabalho, com seus Sim. experimentalismos, né, as suas vanguardas, seus vanguardismos. Ferreira Goulart, muito importante também. O Ivan Junqueira, poxa, muito bom. Tem outro poeta agora que lançou o livro recentemente, que é meu amigo e crítico literário, que eu até gostaria, não sei, uma dica aí que eu te dou, para mim deve ser um papo maravilhoso sobre literatura e poesia, um cara dos melhores poetas da contemporaneidade e um dos melhores críticos brasileiros, que é o Ricardo Vieira Lima, meu amigo, e Pô, lançou um livro porrada, lançou um livro depois muito você faz, porrada. depois você faz essa Chama, ponte aí. vou fazer a ponte, vou fazer a eu quero assistir essa live. Ele é uma mente pensante que, quando às vezes eu estou assim, eu fico. Vou perguntar para o Ricardo o que ele acha sobre isso. É uma mente. Pô, ele é demais. Ele é doutor em literatura, mestre em literatura, advogado formado, intelectual, de mão Sim, cheia. E lançou um livraço agora chamado Ariete. É uma porrada bem dada, na sim. atualidade, né? Embora ele se diga um poeta noventista, não, eu sou noventista, pós-moderno. Não, mas você é a cara do hoje. E o Igor Fagundes é um amigo do coração também, intelectual, professor universitário, professor de filosofia e dança, entende bem essa questão dos esgarçamentos e hibridismos da literatura, e lançou um livro maravilhoso também agora, chamado Tubo de Ensaio, ou Tubos de Ensaio, estou até com ele aqui. Tubos de Ensaio, Tubos de Ensaio. Marcos Vinícius Quiroga, poeta maravilhoso. Tanus Cardoso, meu Deus, como é que eu esqueci o Tanus? Não, é muita gente, eu até estou esquecendo, peço desculpas. Marcelo Mourão, Agora, muito boa. cara, agora livros eu cito vários. 1984, do Orwell, que eu estou relendo. Tem, meu Deus, Freud, com vários livros dele, que eu não sei se está um só. Freud tem que ser lido na íntegra, né? Sim. O que mais? Tem o Adorno, que eu estou lendo agora. Tem o Bauman, que é fundamental para se entender a modernidade líquida atual, né? O Muitos velhinho chamam de, teimoso. pô, demais. Foucault, imprescindível. O que mais? O Sartre, que eu tive uma fase que eu estava lendo muito Sartre e muito Camus. O Kafka, não tem como não passar pelo Kafka, com a metamorfose, o processo, colônia penal.
obras fundamentais do Kafka, que, aliás, ele pediu para muitas dessas obras serem queimadas, que bom, e não obedeceram a ele. Colônia Obedecer. Penal a Colônia Penal é uma dessas, é uma obra perturbadora até os dias de hoje. A própria Metamorfose é fantástica, poética, prosa poética, não é tida como prosa poética, mas é prosa e poesia pura. E E, engatando cara, com tem essa muita pergunta, gente. e fazendo um parêntese aí, você acha que, assim falou Zaratustra, aquilo, O Nietzsche, aquilo, pô, o Nietzsche. Pô, aquilo, como é que eu não aquilo, falei o Nietzsche? aquilo é poesia, aquilo é prosa, ele que vem do ramo da filologia, aquilo é poesia, é prosa, ou aquilo é É uma um, prosa poética, né? é um, Filosofia poética, segundo ele você, mesmo. você chamaria de filosofia poética, né? Ele Sim, mesmo disse porque isso. porque se você for parar para pensar, filosofia, religião e poesia são as três formas de indagação de mundo, de lançar o olhar sobre o mundo, são as mais antigas, né? A filosofia, a poesia Sim, e a religião foram formas de interpretação de mundo, né? Eu falo sim, filosofia e a filosofia é a mater, né? É a mãe das outras ciências, da física, da química, de todas as investigações do mundo que nos rodeia. A filosofia foi a matriz, a mater, né? A mãe de questionamento que sai dessa coisa do pensamento mítico, melhor dizendo, e vai para o pensamento do concreto, não necessariamente físico, na physis, né? Você vê que o Platão ainda é metafísis, né? isso. E ele é filósofo, mas é metafísis, né? Interpretação misturada com teorias metafísicas. O próprio Aristóteles também, em certos momentos, também. Mas, assim, a filosofia poética do Nietzsche é maravilhosa, é encantadora, devastadora, demolidora. O projeto nietzschiano de repensar o mundo através dessas simbologias poéticas é muito lindo, muito bonito. Né? A Gaia Ciência também é um livro do Nietzsche muito interessante e poético. A maioria das obras dele são muito... A própria A Origem da Tragédia, aquela coisa do Dionisíaco Apolíneo, também acho, embora uma tese, né? Embora um estudo profundo sobre o Sim. Apolíneo e o Dionisíaco, mas eu acho tem muita coisa poética ali. Ele era um poeta pensante, né? Ele era um pensador poeta. Você está mais no passo de Dionísio na sua trajetória, né? Eu não desprezo os dois, né? Como eu disse. Eu gosto da fúria, da selvageria do dionisismo. Acho que é importante a gente ter essa coisa da noção do primal, da natureza primal, das forças que nos escapam, da paixão, do sanguíneo. Eu não gosto de uma arte que não seja sanguínea. Eu gosto da arte sanguínea, pulsante, mas acho que a técnica, o cartesianismo, o planejamento, o domar as forças naturais da natureza, e é bem simbólico do dionisismo, né? De ser selvagem, de ser natural, de ser floresta. Eu acho que é interessante esse tentar controlar, sabendo que é um projeto utópico você tentar controlar muita coisa, mas muita coisa foge, escapa do nosso conhecimento, do nosso controle. Eu já relaxei com essa coisa do sentido também. A poesia não foi feita para... Ela foi feita para gerar sentidos, mas ela não precisa ter necessariamente ser uma poesia muito clara. Ela pode ser hermética e fazer muitos sentidos. Eu, por exemplo, há pouco tempo estava pesquisando e rebuscando textos meus surrealistas que eu fiz com 17 anos. Eu falei, vou rebuscar aquele Marcelo surrealista jovem. E aí trouxe textos dos meus cadernos antigos e refiz. E aquele dionisismo, aquele ímpeto juvenil, eu trouxe de volta e agora com o poder da técnica, né? Sabendo domar Sim, o que eu mas quero, né, passar para o leitor e o que eu não quero passar, que é só energia. Porque é uma sim, coisa que eu aprendi, um cara que eu tive muita interlocução, foi o Cairo Trindade. Ele falava assim, não adianta ter só energia, energia, energia no poema. Adianta você saber canalizar a energia na hora certa para atingir o leitor. Porque se você dá muita porrada no leitor o tempo inteiro,
também cansa o leitor levar tanta porrada. Então é porrada, um assoprinho, daqui a pouco um poema de amor, daqui a pouco, né? Há uma alternância, um anticlímax aqui, uma coisa pesada acolá. A própria vida não é uma vida monotemática. O livro que eu ia lançar, o quarto livro que eu estava esquematizando agora, e vai suceder Poememes, estava tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo, e tinha um título para baixo também. Eu falei, meu Deus, esse livro só tem coisa para baixo. É o amor que não presta, é a vida que não tá legal, é o ser humano que não vale nada. Eu falei, que negócio é esse? Eu mesmo me critiquei. Eu falei, que negócio é esse? Eu vou lançar um livro que não tem esperança nenhuma, nenhuma, nenhuma? Que louco é isso? E era o tempo inteiro assim, poemas só schopenhauerianos, né? O Schopenhauer também, importantíssimo. Mas assim, eu vou, porra, ninguém vai aguentar um livro desse. Ninguém tem saco para ficar o tempo inteiro chorando, caramba. Não pode ser só velório. Tem o velório, mas tem a cachaçinha no velório, tem o beijinho que você dá depois no dia seguinte na mulher que vive contigo. Quer dizer, tem as porradas da vida? Tem, mas também tem o sopro, tem o soprar, não é só a mordida. É morde a sopra a vida, mas tá, vamos pro sopro também. Então, assim, era um livro muito difícil, ruim. Aí eu desmontei toda essa lógica e falei, não, agora não é hora de lançar livro, deixa o material ali sossegado, descansando, como diz o Drummond. Vamos ver que hora esse material vai se organizar organicamente numa obra que tenha alguma coisa a dizer ao público, né? Usando uma linguagem lá da psicanálise, né? Essa pulsão tanto ou de morte ou de vida, mas até a pulsão de vida também pega laço, né? Exatamente, só tinha pulsão de morte. Eu falei, caramba, um livro só de morte, tudo morre, tudo vai morrer. Não, pelo amor de Deus. Você definiu muito bem. Pô, não dá para ter só pulsão de morte. Tem que ter algum tipo de brecha aí nessa... Porque assim, eu queria fazer um livro bem dos tempos que nós estamos vivendo, escuros, com Covid, com Bolsonaro, com todo esse problema, todos esses problemas todos, corrupção, bandaleira, sujeira, não sei o que, patati, patatá. E, pô, será que em outubro a gente resolve isso? Não sei, vamos ver. Pá, será que 2023 vai ser melhor? Então, assim, é um livro que seria um equívoco lançar, porque sei lá também se em 2023 a gente abre o sol aí e a gente fica num momento melhor, né? É um livro que só seria cinza, não tem a zona ali neutra, ali meio cinza, meio branca. É complicado, né? A gente, quando lançar um livro, a gente tem que primeiro pensar no que a gente está fazendo. Pô, para lançar bobagem, para lançar, cometer um erro, não custa nada, né? Um deslize é rapidinho a gente escorregar, né? Então a obra tem que ser maturada, os poemas têm que vir, né? Com maturação. O próprio livro é um processo de maturação. É isso. Sim. Marcelo, dizer que foi um prazer falar com você, tá? A minha bateria ela não segura, senão ficaria mais tempo com você. Esse carregador já me deu um tranco aqui na bateria, anunciando, e eu não quero que ela caia. Esse nosso bate-papo, eu não quero que... A gente, vai ficar registrado, o Marcelo Mourão é um amigo querido, eu participei da antologia dele, Pólen 10 anos, e a gente sempre ficou de nos vermos, sentar, bater um papo, e por conta da pandemia isso não aconteceu, e propus a ele da gente poder sentar e bater um papo, da gente, aliás, fazer uma chamada e fazer um papo, bater um papo, mas isso virou uma live. Que bom, e vai ficar registrado a nossa amizade, o carinho que eu sinto por você, Marcelo. Você, como meu pai dizia, os grandes são desprovidos de afetação, Ronaldo. Pessoas tanto que temos amizade em comum, disse assim, vai ser um encontro, pensou que ia ser um debate. Eu falei, não vai ser nada de debate, não vai ser excesso de egos ali, um querendo mostrar quem sabe mais do que o outro, vai ser um encontro de amigos. Eu quero deixar bem claro que vai ser um encontro de amigos. Obviamente que essas citações faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida acadêmica, né?
E naturalmente a gente vai falando e vai citando. Então, Marcelo, eu quero te agradecer imensamente. Você é um amigo que a poesia me deu. E eu vou, antes de pedir as suas considerações finais, eu vou deixar aqui, se não o apanho do pessoal, eu vou estar participando nesse ano pela editora Machado da antologia Versando Momentos. E também é o Décio Machado que está organizando. E participando da antologia Só o Amor Constrói, do Romário Filho, que pediu para eu anunciar, que é lá da Bahia. A editora Machado aqui do Rio. Então, esse ano, o meu projeto, continuo escrevendo, é a participação em cada uma dessas antologias. E eu pergunto para você, para a gente finalizar, Marcelo, quais são os seus projetos? Primeiro, te agradecer muitíssimo. Esse papo ainda pessoalmente, face to face, em loco, vai acontecer entre nós. Você é uma pessoa que eu quero levar para a vida toda. E te agradecer imensamente pelo carinho, pelo tato, pelo trato, pela humildade. Você é um cara 10, show de bola. No meio poético, onde eu vejo tanto ego inflamado, tanta gente aí. Rapaz, eu encontro cada João de Cabral de Melo Neto em cada sarau. Cada sarau tem Hilda Hilst. Você precisa ver, Marcelo. Tem João Cabral de Melo Neto, tem Hilda Hilst, tem Carlos Drummond de Andrade, tem Caio Fernando Abreu, ou até mais. Mas isso é outro papo. Eu gostaria de... Se eu for te perguntar o que você acha disso, eu não vou te perguntar, não. Mas eu queria as suas considerações finais e quais são os seus projetos aí que estão em voga ou por vir. Ô, Reinaldo, dizer para você que também para mim é um grande prazer ter estado aqui contigo. O convite, poxa, foi carinhoso e maravilhoso. Muito obrigado. O carinho por você é muito grande, sempre tem sido assim, cada vez mais. Então, te agradecer pelo convite. Sim, vamos sair para tomar aquele chopp lá, bacana. Vamos deixar só essa quarta onda agora, ver até onde essa onda quarta vai. Eu, por exemplo, já estou há 18 dias lutando contra o Covid, porque eu peguei Covid há 18 dias, mas ainda estou com tosse, você viu, né? Ainda estou meio rouco. Então, as Sim. consequências do Covid vão se desdobrando, né? Cada hora parece... Eu estou com olfato... O olfato está legal, foi recuperado, mas o paladar ainda está com muita coisa estranha no meu paladar. É difícil até comer, mas dizer para você que foi um prazerzão. A hora que você quiser me convidar, estamos aí. Prazer foi Agradecer, poxa, agradecer tantas e tantas pessoas que deixaram mensagens aqui. Vou preferir não citar nomes porque vou acabar esquecendo de alguns. Foram muitos. Pô, só coisa linda que eu li aqui. Dizer que, com a tua permissão, claro, depois eu vou salvar os 2 vídeos e botar lá no meu canal do YouTube para poder guardar essas duas lives que nós fizemos, parte 1, parte 2, que foi muito legal estar aqui. boa. Aí eu vou pedir tua Muito boa. autorização para levar para lá. Claro. Tem minha autorização. E dizer que eu quero colaborar contigo com nomes, se você quiser dicas de pessoas para conversar também, como é o Ricardo. E meus projetos futuros, assim, estou fazendo um livro de poemas já há uns 5 anos, preparando esse material, esse pensamento da obra, como ela vai ser, como ela não vai ser. O Poememes entrou no meio desse processo de 5 anos, quer dizer, ele rasgou ali no meio um outro projeto que eu estava gestando poético, mas tudo bem, ótimo. Adoro os acidentes da vida, a gente tem que entender que a vida também tem seus acidentes e aceitar esses acidentes é bem legal. A vida não é feita só de cartesianismo, não só de capricho, mas é feita de relaxos também. Relaxar e aceitar que acontece. A vida
nem tudo a gente doma da vida, né? A gente às vezes não queria ter perdido certas pessoas queridas, mas perdemos, mas é da Sim. vida, e tem que aceitar de alguma forma. Então aceitei o PMMs entrar na frente e entrou. E foi bem, entrou rasgando. Mas tem esse projeto poético aí sendo gestado com muito cuidado, muito carinho e com muito material, mas eu tendo que pensar como eu vou fazer. E esse ano, ou início do ano que vem, sai o meu terceiro de crítica literária chamado Mosaico. Dizer que tem um professor, mestre querido, meu, outro poeta que eu adoro, esqueci de citar, tá vendo esse problema de citar? Tá Muito vendo? importante também para mim, é muito importante ler a obra dele, que é o professor, o mestre, meu Deus, agora me escapou o nome. Caramba. Sérgio, mestre Sérgio, né, Sérgio Castro, lá da Paraíba. E ele, além de poeta, ele é também crítico literário e está estudando meu trabalho de crítico literário. Vai lançar um livro dele, um capítulo sou eu, Que e legal. ele falando do meu trabalho de crítico, né? Engraçado que o Sim, trabalho de crítico já está sendo estudado nas universidades e tal, isso é bem legal. E o poético está sendo estudado pelo Poememes, engraçado. Eu comecei a ser estudado nos meios acadêmicos pelo Poememes. que Mas que legal. bom que a obra está, né, tá sendo, a obra está indo, de alguma forma está se consagrando. Porque, como dizia um poeta também maravilhoso e crítico literário maravilhoso que a gente perdeu, uma riqueza de intelectual, que era o professor Pedro Lira, conhecidíssimo poeta, vanguardista e tudo. Ele dizia assim: um poeta, um artista, ele se consagra quando ele tem sua obra estudada no meio acadêmico, né? Ele vira alvo de estudo acadêmico. Então, vou usar Picotou. Picotou, Marcelo. né? Quem disse isso? Picotou. Quem disse isso? Pedro Lira, professor Pedro Lira. Pedro Lira. É, ele tem várias obras importantes. Deixa eu ver se tem alguma obra dele aqui que eu possa pegar rápido para mostrar. Não, está em outra parte da estante. Mas ele dizia, olha, um poeta, um escritor se consagra, um artista, quando é estudado pelo meio acadêmico. Então, de certa forma, fico feliz de estar começando a ser consagrado pela academia, tanto como crítico literário como poeta, né? Os dois lados estão sendo estudados meus. Isso é bem Sim. bacana. Então, assim, vai sair Mosaico, meu terceiro livro de crítica, e já estou preparando o quarto de crítica também, junto de poemas. Estou preparando o meu quarto de crítica literária, que também deve sair 23, 24, aliás. Então tem livro atrás de livro aí para sair, muita obra sendo gestada, muito projeto. Devo voltar com o Pólen daqui a um mês ou dois. É um projeto que eu Estarei gosto lá. muito. Pô, vamos ver, né? Quarta onda que vai ditar o ritmo. Vai ditar o E, ritmo. pois é. E fora isso tudo, a tese que eu estou tendo que escrever agora para concluir meu doutorado, né? E a minha tese vai investigar as produções poéticas dos anos 80, os textos, os poemas dos verbalistas urbanos, esse grupo de poetas que eu intitulei como verbalistas urbanos, ou seja, os poetas que no fim dos anos 70 e início dos 80, até o fim dos 80, foram para as ruas para fazer sarau de rua, para tentar expandir o público leitor de poesia e tal, para fazer o pessoal, para popularizar a literatura e o Sim, teatro também, porque eles eram também atores e sim. escritores e poetas. Então, cara, Uhum. muito trabalho pela frente, muita relação, é isso aí, vamos trabalhando, né? Vida é trabalho. Marcelo, eu quero te agradecer imensamente, fera, e agradecer que um dia você atendeu um projeto que eu tenho de receber amigos e recitar poemas meus. Participou a Maria Celeste Castro Machado, o Nilson Nunes, é, essa coisa de citar nome é complicada, a Letícia, é, você recitando, poetas intelectuais recitando, ainda vem mais gente aí recitando, e você prontamente recitou um poema meu. Eu quero te agradecer imensamente. Vai ficar registrado na minha história.
esse dia. E vou deixar gravado e quem puder gosta de poesia e se interessa por poesia, com certeza vai poder aproveitar o momento que nós tivemos aqui. Foi um grato momento. Como diria Rubem Alves, foi mágico. Foi sim, foi muito bom e pelo teu convite, pela tua idealização dessa minha vinda aqui, foi genial, foi mágica. Foi você que é responsável por isso tudo que aconteceu aqui hoje. A gente só tem que Pô, bater palma para você. eu bato palma para você. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado pela sua poesia, pelo seu tato, pelo seu trato. Fina estampa, rapaz. Continue assim, siga em frente. E viva a poesia brasileira. Viva sempre. Um grande abraço, Marcelo. Até a próxima. Abração. Valeu.